Olá, sejam bem-vindos ao canal Viva Leve. Eu sou Otto Maciel, sou nutricionista e vou fazer aí o convite já para você para não esquecer de já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Bom, hoje eu vou falar de uma das pautas aí que com certeza vai ser sucesso para muitas pessoas, que é comer mais e ainda emagrecer. Você já pensou nisso? Bom, será que tem realmente como comer mais e continuar emagrecendo ou emagrecer? A resposta é sim. A gente consegue comer o volume adequado, um bom volume alimentar e gerar processo de emagrecimento. Isso porque os alimentos, quando a gente escolhe de uma forma eficiente dentro de um planejamento alimentar com um nutricionista, a gente acaba descobrindo que nem todo alimento ele tem uma densidade calórica alta. O que é uma densidade calórica alta, Otto? Bom, o que representa? Vamos pegar exemplo de uma batata doce. É um alimento saudável, de índice glicêmico, que é a velocidade da transformação do açúcar. Nem vou começar nessa parte chata aqui com você, senão você vai querer sair daqui. É o índice glicêmico, a velocidade para se transformar em açúcar, só que é um alimento saudável, certo? Se eu uso, por exemplo, uma abóbora cabotiá ou a moranga cozida no lugar, um alimento que tem mais retenção de água na sua composição, eu tenho uma proporção de 100 gramas de batata doce versus 100 gramas de abóbora cabotiá ou moranga, mesma proporção, com praticamente metade da caloria ou até menos, dependendo do modo de preparo. Percebeu a diferença? Isso é uma baixa densidade calórica com um volume alimentar adequado. Eu dei o exemplo de um, mas poderia ser, na verdade, muitos outros. Eu poderia falar do arroz integral versus, de repente, o arroz branco, perfis de leguminosas. Mas vamos falar também sobre uma das classes que muita gente, a famosa fruta, né? De tempos em tempos, aliás, não de tempos em tempos, vamos até corrigir um pouco essa frase aí. Na verdade, a fruta, já há um bom tempo, ela também tem sofrido aí, né, seu processo de crucificação. Mas calma aí, fruta é benéfica e ela traz diversos benefícios, vitaminas, minerais e estratégia certa para o momento certo. Mas trazendo ela para dentro dessa nossa pauta, dentro dessa característica, qual fruta eu poderia comer em maior quantidade para saciar uma vontade de doce ou para saciar uma necessidade de fome momentânea que não vá atrapalhar o meu processo de emagrecimento? Quer saber? Já pega aí o papel e caneta e já anota. Melão, fruta extremamente rica em água. A gente vai extrair o quê? O que a gente tem mais? Quais são as outras frutas que a gente pode ter nesses elementos? Frutas vermelhas. Morango, né? Vamos classificar também, porque às vezes a gente acha que frutas vermelhas a gente tem que propriamente saber o que são essas frutas vermelhas. Mas morango, mirtilo, amora, framboesa são excelentes opções de baixo índice glicêmico, como eu ensinei você lá há pouco, a transformação em açúcar dentro do seu corpo. E você pode sim comer essas frutas em maior quantidade. Quanto que é uma maior quantidade? 100 gramas, 150 gramas, enfim. Eu não vou porcionar aqui diretamente para você, porque existe sempre individualidade. Mas eu posso te dizer que comparado, por exemplo, a uma banana, as frutas vermelhas elas têm uma densidade excelente de entrega de baixa caloria para um processo de emagrecimento. Otto, mas eu posso fazer o que, por exemplo, com essa fruta? Eu vou comer ela pura? Eu vou fazer como? Você pode fazer, inclusive, um smoothie. Vamos pegar as frutas vermelhas, vamos continuar aqui nessa pauta. Já pensou como você pode transformar uma fruta vermelha dessas opções que eu falei para você, congelar e bater com um pouco de água ou um pouco de leite vegetal e fazer uma bebida cremosa ou, por exemplo, até como se fosse um processo de iogurte, um smoothie? Claro, poderia até adicionar uma proteína, mas enfim, aqui a gente está falando de densidade calórica. Não que as proteínas não sejam importantes, mas uma hora eu venho aqui com um vídeo bem explicativo para você também, para a gente detalhar melhor o universo das proteínas, já que a gente está falando de alimentos também que potencializam aí o cenário, né, do emagrecimento. Voltando então aqui, a dica é você potencializar sim o seu consumo de frutas frequencialmente, não tem problema, abacaxi, melão, frutas vermelhas. E também lembrando que, por exemplo, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que têm uma certa limitação no consumo dos legumes. Otto, eu não gosto de legume. Você já parou para pensar? Vamos pegar o seguinte, você já foi no nutricionista? Se não foi, já fica o convite aí pra gente poder conversar um pouco mais numa consulta exclusiva para você. Mas, antes, eu quero perguntar uma coisa. Você consome legumes? Você já parou para pensar como é a distribuição do seu prato, por exemplo? Vamos pensar numa ideia de arroz, né? Arroz, uma porção de uma proteína animal, não tô falando dos veganos aqui, daí é uma outra configuração que a gente tem que ajustar os perfis de proteínas, mas enfim, tradicional. Um frango, um arroz integral e feijão. Vamos supor que eu tenha, nesses três elementos, né, a comida brasileira tradicional aí, fora os legumes e saladas, eu tenho aí um volume médio de 300 gramas. Talvez para você seja um pouco, né, baixo o volume, vai passar fome. Agora, se eu
complementar com 150 gramas de legumes mistos, berinjela, abobrinha, chuchu, aspargos, enfim, elementos, né, de legumes que tenham esse volume de água aí melhor também inserido e baixa densidade calórica, eu potencializo saciedade. E por potencializar, né, trazer maior saciedade, eu também gero um aumento de fibra. Então esse processo é muito importante a gente lembrar, porque para trazer emagrecimento, a gente também precisa de, vou falar de grosso modo, encher o buchinho. Essa é a grande verdade, a gente precisa realmente. A comida de passarinho, né, eu brinco, aquela comida muito pouquinha, pode acabar trazendo aí um cenário às vezes de uma certa compulsão. Mas eu posso copiar a colega da vizinha? Posso copiar a dieta da amiga? Não é o indicado, porque se essa pessoa buscou um profissional, aquilo está ajustado e calculado e conversado para as necessidades desta pessoa. A gente, enquanto profissional, faz uma coisa que se chama anamnese com o paciente. A gente conversa sobre alguns quadros de sintomas, características, mas um pilar extremamente importante, que é uma ferramenta de perfil de leitura do comportamento alimentar, é o recordatório. Um dia, mais ou menos, de hábitos alimentares que essa pessoa tem. Quando essa pessoa transcreve para mim esses elementos, eu consigo ter uma ideia de onde ela está tendo mais fome. Quais talvez sejam as características que estejam levando ela a um descontrole ou muitas vezes não escolhendo o alimento mais adequado, porque depois a gente também vai entrar e escorregar numa parte que se chama de estrutura bioquímica, que eu não vou entrar aqui também, porque lembra que eu não quero que você saia desse vídeo, mas eu vou falar para você que existe alguns alimentos que têm velocidade de transformação de açúcar mais rápido, sinalizam muito mais fome. E claro, automaticamente eles podem até ser mais gostosos para o seu paladar, mas a fome ela acaba também chegando muito mais rápido. Isso porque o seu corpo quer estabilizar o volume de açúcar dentro da corrente sanguínea. Uma dica simples, eu estou usando aqui um vocabulário para que também você consiga entender e que a gente consiga, de um certo modo, trabalhar nessa sinergia, né? Nessa troca de informação eficiente e verdadeira, para que você observe dentro da rotina que você tem alimentar já hoje, coisas que podem ser mudadas, coisas que podem ser modificadas de uma forma positiva. Bom, reflita sobre isso, pense sobre essas ideias alimentares, porque isso é o pilar fundamental para a gente buscar a longevidade. O emagrecimento eficaz é aquele emagrecimento da mudança da mente, a mudança do comportamento. Esqueça o emagrecimento instantâneo da noite para o dia. Um paciente que chega até meu consultório e perde 10 quilos em um mês, eu me preocupo. Aquele que perde 3 ou 4 de forma eficiente e evolui cada vez mais trazendo, eu tenho segurança de saber que ele está entendendo o sistema do processo de emagrecimento. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar e espero muito que esse vídeo tenha colaborado aí com o entendimento um pouquinho mais a fundo do que realmente é a nutrição funcional para você. Ah, e detalhe, só para reforçar, não esquece de se inscrever no canal, deixar comentário aqui para nós, elogiando, xingando, pode deixar o comentário que você quiser, vai ser super bem-vindo, comentários são comentários, mas eu vou ficar de coração aberto também se você me trouxer aí uma sugestão para a próxima pauta, tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente vai se ver por aí mais em breve.